Senhor Procurador, penso que foi o magistrado com mais idade a iniciar funções como Procurador-Geral da República. Todos os outros magistrados nesta idade o que querem é gozar a reforma. O que é que o motivou? Eu também gostava de ter continuado na jubilação, mas face à insistência muito grande da parte do Sr. Primeiro-Ministro, resolvi fazer mais um serviço na sequência do que fiz no DCAP, um serviço em benefício dos cidadãos, essencialmente. Parece que resistiu, não aceitou à primeira. Sim, é verdade, não aceitei à primeira. O Presidente primeira. da República não teve um papel nisso também? Bom, não vou referir nada sobre o número de reuniões, as pessoas que intervieram, se o Sr. Presidente da República interveio ou não, portanto não vou falar então, já sobre isso. Que sim. Não, percebeu mal. Mas... Vou-lhe fazer uma pergunta que não é de minha autoria, mas pegou moda. Onde é que estava no 25 de Abril? Estava em Lisboa, na faculdade, no primeiro ano, e curiosamente no dia 25 de Abril tinha um jogo de futebol no estádio universitário e fui o único que apareci. O meu pai, sendo do Guarda Nacional Republicana, em casa era muito mais fechado relativamente a determinado tipo de pensamentos. Aliás, ele, no dia do 25 de Abril, ligou logo para casa a dizer para não sairmos de casa, que estávamos proibidos de sair de casa, mas nós saímos de casa. Foi uma época muito turbulenta, muito agitada na Sim, foi, exatamente, sim. RGAs, sim, foi, mas toda essa época passou e da minha parte, para além de estar presente e ter intervenção em algumas das RGAs, imediatamente a seguir pensei que tinha que continuar o meu trabalho, que era estudar e aprofundar os aspectos jurídicos e ter a minha formação, e foi essa, entreguei-me sempre aos estudos, porque era isso que eu entendia que devia fazer. Eu nasci em Tábua. Eu costumo dizer que foi um acidente de trabalho, porque o meu pai era guarda republicano, esteve aqui em Lisboa, depois passou para Tábua, depois foi colocado em Fornos de Algodres, depois em Pinhel, perto já da terra dele, que é da zona de Figueira Castelo Rodrigo. Então onde é que começou a estudar? A primária, por exemplo? Em Pinhel. Em Pinhel? Sim. Na primária eu já estava em Pinhel. Um miúdo crescer na província é sempre mais saudável do que crescer na cidade, tem mais liberdade. Quando era miúdo, o que é que queria ser? Polícia, ladrão, índio, cowboy? Queria ser polícia das estradas, que era o que eu dizia. Porquê? Polícia... Não despique com o meu irmão mais velho, que dizia que queria ser engenheiro para dar as cartas às pessoas. Eu queria ser a polícia das estradas para apreender as cartas das pessoas. Portanto, eu era assim muito do contra. Quando atingi o primeiro, fiz o exame da quarta classe, ingressei, tal como o meu irmão mais velho, na Escola Apostólica de Cristo Rei, que é uma congregação alemã, e estive lá até ao 6º ano, até 1961, quando vim para Lisboa. Era uma vida difícil nessa altura. Quantos irmãos eram? 5. 5? Ao todo comigo. Era uma vida difícil? Sim, era uma vida complicada para os meus pais, mas a única forma de conseguirmos estudar até esse nível foi exatamente na Escola Apostólica de Cristo Rei, que não eram muito rigorosos em termos diziam, normalmente gostavam de formar homens para a vida, e efetivamente formaram muitos homens para a vida. Mas era interno, então? Era, vivia interno. Deve ter sido duro para um miúdo. Um miúdo de 10 anos foi muito duro, mas eu... Tinha um grande instinto de sobrevivência? Tinha uma grande força e tentava não dar a parte fraca relativamente a essa situação. Tinha um irmão mais velho já lá e, portanto, foi isso que me animou um pouco, mas eu tinha sempre força de vontade suficiente para ultrapassar essas coisas.
Nunca pensou ser padre, não? Não, essa vida. nunca foi. Eu dizia que não queria ser. Mas pronto. Depois havia as distrações do futebol, dos torneios interescolas, toquei numa banda, Pois lá, é, interna, sim, já ouvi falar. um conjunto. Um conjunto A banda acabou porque não havia elementos suficientes. Eu tocava trompa na altura. Era o único. Foi o único a ficar, a resistir. Não, dos únicos, sim. O saxofone também, e agregámos mais outros para a bateria, e eu passei a tocar trompete, que era um outro tipo de instrumento, não de acompanhamento, mas de solo. O meu pai ainda ponderou a hipótese de eu ir aí para um colégio, ali na zona dos Anjos, mas o valor era incomportável e, portanto, eu disse, vou para o liceu, aproveito para mudar para Direito. E foi isso que aconteceu. Fui para o Liceu Camões, onde tinha excelentes professores, nomeadamente o Dr. Mário Dionísio, o Virgílio Ferreira. Portanto, teve professores da chamada oposição, não é? Sim, alguns sim, claro, estes dois. Não tentaram catequizar, não? Não, nós na altura, a nossa vivência em termos políticos não é igual à de hoje. Íamos aprendendo alguma coisa. Portanto, um bom aluno. Como? Sim, bom aluno. Eu tinha média de 15 e normalmente não fazia orais. Nessa altura era muito Nas bom. orais é que se apanhavam boas notas, mas eu preferia em junho ir para a praia, desde que tivesse 14 ou 15, ia em junho para a praia e regressava em setembro para trabalhar. Trabalhava em função da praia, estudava em função da praia. Mais ou menos isso. Ainda fez, eu penso que já estava em Lisboa, ainda fez a tropa ou conseguiu livrar-se desse fardo? Eu devo ter sido, eu e o Dr. Eduardo Loureiro, dos únicos magistrados que entraram simultaneamente no estágio do GOE, que era o regime antigo, o Grupo Orientador de Estágio, e o SES. Entramos os dois no primeiro curso do SES. Porque entramos no grupo GOE, que eram os estágios anteriores em que podíamos ainda concorrer para juízes, e depois fomos cumprir o serviço militar em 79, tivemos que interromper o estágio, fizemos um ano e pouco de tropa e depois entramos no primeiro curso do SES, os dois, no primeiro curso especial. Isso em 80? 79. 79? Sim, eu entrei em 79 no estágio e em 81 penso que no SES, não me lembro, penso que sim. E em 82, portanto, penso eu... faz parte dos chamados magistrados de aviário. É logo no início do... Sim, tinha sido criado precisamente em 79. E foi um curso especial, sim. Um curso de 7 ou 8 meses, ou 9, sei lá, penso que foi de janeiro a setembro, penso que foi isso. Foi aluno do Labrinho Lúcio? Fui. Era o diretor do SES na altura. Os juízes não... E também era o diretor... portanto, fazia parte, digamos, da direção, tanto que me recordo, do GOE, já não me lembro bem se não, mas sim, no SES sim. Os juízes na altura olhavam com desconfiança para uma escola de magistrados, não era? Não sei. Achavam que tinham aquela ideia de que os magistrados formavam-se na barra, com a experiência. Sim, mas isso também é verdade, mas efetivamente eu acho que houve uma evolução, como é evidente. Penso que quando eu entrei, e nomeadamente quando havia o GOE, as pessoas, muitos de nós, optavam ao fim de um ano por ir para juiz, outros não, outros ficaram, mas não havia, digamos, o acompanhamento que hoje existe em termos de atualização da formação, de formação especializada. Portanto, na altura entrávamos e depois de acabarmos o estágio éramos entregues à nossa sorte, muito embora eu tive o privilégio de ter sido colocado em Lisboa logo na primeira colocação, no quarto juízo do Tribunal de Trabalho de Lisboa, em que tinha excelentes magistrados no edifício, que era na Casal Ribeiro, nomeadamente o Dr. Moraes Antunes, que nos entreajudávamos uns aos outros e eu aprendi muito com eles. Terminou Direito em 78, só entrou no SES em 79. Terminei em 78, entrei em 79, sim, estive a trabalhar como diretor dos recursos humanos de uma empresa de segurança, o Grupo 8,
e estive a dar aulas como monitor na Faculdade de Direito de Lisboa de Processo Civil. Portanto, tive a necessidade de começar logo a trabalhar? Sim. Assim que pude, comecei logo a trabalhar, como é evidente. Ainda demorei a arranjar emprego, não era fácil na altura, lembro-me que fiz muitas entrevistas. E depois, a certa altura, concorri simultaneamente para a Polícia Judiciária, Inspeção de Trabalho e Ministério Público. O primeiro exame que foi feito foi para o Ministério Público e entrei. Era um tempo complicado também, em termos... Era mesmo em termos políticos. Em termos também, processuais, políticos, processuais. Os tribunais de trabalho tinham vindo, tinha acabado de haver integração nos tribunais de trabalho, dos tribunais de trabalho na área portanto, na jurisdição dos tribunais, porque antigamente dependiam do Ministério das Corporações, não é? E, portanto, havia muita litigiosidade, nomeadamente em consequência ainda do 25 de Abril, muitos despedimentos infundados. Saneamentos, sim. Tinha lá processos de pessoas que tinham pertencido a determinado tipo de entidades. Lembro-me uma situação Isso é engraçado, da ANP, o fundamento era esse, por pertencer à ANP. E, portanto, fizemos, por acaso lembro-me, fizemos um acordo. O processo demorou muito tempo, o trabalhador acabou por morrer e entretanto, morreu, e quem estava era a viúva no processo. E, portanto, lembro perfeitamente deste processo. Lembro-me de muitos processos, porque eu penso que o meu início de carreira e o Tribunal de Trabalho foi daqueles em que eu me senti melhor, em que senti que estava a cumprir uma função social muito importante. Nos exames médicos, nas conciliações dos acidentes de trabalho, na propositura de ações. Eu punha as ações rapidamente, assim que as pessoas se trouxessem a documentação, eu punha as ações. Defendíamos trabalhadores de todo o tipo. Como é que era a justiça nessa altura, quando iniciou funções? Era uma justiça complicada e portanto, com algumas dificuldades a nível também já na altura de magistrados. Eu fui para o tribunal não tinha magistrado do Ministério Público há 4 meses ou mais, ou 5 meses, porque foi fazer um estágio, o magistrado foi fazer um estágio na área da jurisdição comum e, portanto, esteve sem trabalhar durante 4 meses. Eu lembro-me que, quando eu cheguei, o meu gabinete junto à janela estava forrado de processos. E, portanto, talvez 80% dos processos do 5º juízo estariam no meu gabinete. Tinha 100 exames médicos para marcar e, portanto, não foi fácil. Era tudo à mão, requerimentos à mão, recursos escritos à mão. Depois começámos a ter oficiais de justiça que já datilografavam, mas, sei lá, lembro-me que fazíamos as tentativas de conciliação, tanto em máquina, mecânica. Se nos enganássemos e não pudéssemos emendar, tínhamos que fazer novamente. Hoje isso não é assim. Obviamente que as novas tecnologias trouxeram um benefício que todos nós reconhecemos que é enorme, mas também trouxeram algumas questões, nomeadamente com a quantidade e com o tamanho dos despachos das petições, dos recursos, muitas vezes hoje incomportáveis, no meu ponto de vista, com aquilo que deveria ser. Como é que foi parar ao gabinete de diretor de informatização judiciária? Bom, eu estive uma coisa começada a dar os primeiros passos, não? Exatamente. Portanto, eu fui colocado em 87, saí do Tribunal de Trabalho, fui para o 2º Juízo Criminal, um juízo que ninguém queria. Éramos poucos, eram 8 secções, penso eu, que era até ao 4º juízo, e nem todas as secções tinham magistrado. E, portanto, eu lá ia substituindo os magistrados de outras secções quando tinha disponibilidade. Lembra-se de alguma história aí, de algum caso? Tivemos vários, mas não, pronto, o normal, quer dizer, sei lá. Dos primeiros julgamentos
que fiz foi uma violação de uma criança pelo padrasto, pelo companheiro da mãe da criança, que me deixou totalmente em baixo. Não estava, para mim foi um choque enorme, logo apanhar esse primeiro julgamento. Como é que eu vou parar ao Gabinete de Informatização Judiciária? É uma história interessante. Havia um processo disciplinar contra o diretor da cadeia de Linhó, em que morreu um recluso, e eu fui chamado, portanto foi feito o inquérito inicial, e eu fui chamado pelo Dr. Labrinho Lúcio, que na altura era Ministro da Justiça, que pediu ao Sr. Vice-Procurador-Geral, o Dr. Dias Bravo, para indicar um magistrado para fazer o processo disciplinar. Eu fui o primeiro processo disciplinar da função pública que fiz na minha vida, tinha feito processos disciplinares na atividade privada, mas foi o primeiro da função pública que fiz, foi esse. Estudei muito, o processo estava, na altura, as diligências estavam a ser acompanhadas pela Amnistia Internacional e entidades ONGs internacionais, e havia muita pressão para terminar o processo, e então eu, depois da minha designação e verificando que continuava a fazer julgamentos e que não tinha tempo para fazer o processo disciplinar, disse ao Dr. Dias Bravo que tinha que ser dispensado, porque senão não conseguia fazer as diligências que tinha a fazer. E então o Dr. Dias Bravo falou com o Dr. Lourenço Martins, que era o coordenador da informatização dos tribunais, se eu podia ir para lá trabalhar, entre aspas, e ser dispensado durante 6 meses, ou pelo menos até acabar o processo disciplinar, e assim aconteceu. Portanto, estive lá numa fase inicial de colocação, nesses termos, e depois fiquei lá como secretário do Dr. Lourenço Martins. E como é que acabou esse processo disciplinar? Acabou com uma proposta de apresentação compulsiva para o diretor, e uma decisão nesse sentido, 2 anos de suspensão para o médico da prisão e 2 anos de suspensão para os chefes de guardas. A decisão do diretor foi revertida pelo Supremo Tribunal Administrativo. Foi-me requerido que eu juntasse todos os processos disciplinares abertos na Direção-Geral dos Serviços Regionais nos últimos 2 anos, ou qualquer coisa no género, porque havia uma norma na área laboral que dizia que devia haver uma proporcionalidade entre as várias medidas disciplinares. E eu considerei que essa norma não era aplicável na função pública, e o Supremo Tribunal Administrativo entendeu que sim, que eu devia ter pedido os processos disciplinares todos. Que, efetivamente, a decisão foi revertida quanto ao diretor da prisão do Linhó. Para os outros mantiveram-se as penas, para o diretor não. Foi depois auditor jurídico do Ministério das Obras Públicas em 2008. Isso deu-lhe uma perspectiva única dos grandes contratos públicos? Até 2008. Até 2006 a 2008, sim. Aprendi muito direito administrativo. Percebi que o auditor jurídico, na altura, era muito importante, nomeadamente naquele Ministério e noutros. Tínhamos bastante litigiosidade. Eu tinha um grupo de juristas que me apoiava e, portanto, percebi muitas coisas, sim. Contratação pública, expropriações, as coisas andavam todas à volta dessas matérias. Presidia com alguma frequência a concursos, porque era normal na altura os magistrados do Ministério Público intervirem, estarem presentes em concursos públicos relevantes. Cheguei a ser, e já estava no TCA, presidente de júri dos concursos relativamente aos helicópteros para o INEM e para os incêndios. Concorda com o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Henrique Araújo, de que a corrupção está instalada na administração pública? Sei que há muita tentativa de tráfico de influências, admito, e acho que há corrupção, mas o nosso papel é tentar investigá-la, e é investigá-la mesmo, e é isso que temos feito há muitos anos. E é isso que eu fiz, essencialmente, quando estive no TCIAP, e é
E os processos do DCIAP, neste momento, também são a minha preocupação, e eu combinei com o Sr. Vice que eu, digamos, superintenderia na atividade do DCIAP e ele ficaria com os DIAP regionais. Portanto, e é esse, neste momento, digamos, a minha ligação essencial com o DCIAP é essa supervisão. Em 2013 chegamos finalmente lá, é nomeado para o DCIAP, onde fez 2 mandatos. Qual foi o processo ou processos que mais o marcaram? Penso que eventualmente, dificilmente se repetirá a existência de processos em catadupa, de processos muito importantes. Há processos que toda a gente sabe que existem, a Operação Marquês, que está agora em julgamento, o BES, que tem em julgamento, FIS. Aliás, foi um irritante para a classe política. Foi, mas nós fizemos o nosso papel, a relação de Lisboa entendeu, fizemos, de acordo com o nosso entendimento, aceitámos, portanto, estudámos o tema e decidimos em conformidade, houve recurso, a relação decidiu, o problema ficou... Mas houve uma grande pressão vamos lá ver. O Primeiro-Ministro que é do Presidente da República. Eu nunca tive pressão nos meus processos. Francamente, nunca ninguém me pediu absolutamente nada, nem me chamou a atenção para isso. Mesmo a própria hierarquia, na altura do meu mandato, a Procuradora-Geral, a doutora Joana Marques Vidal, e nós combinávamos muitas vezes, como eu acho que deve ser, determinado tipo de soluções jurídicas e estratégias, etc. E, portanto, mas, obviamente, eu propunha, e a maioria das vezes a doutora Joana Marques Vidal estava de acordo. Muitas vezes ela ia verificar ao DCIAP como é que estavam a decorrer as investigações. Como é que foi tomada a decisão de detenção de José Sócrates? Foi com a Sra. Procuradora Joana Marques Vidal? Claro, com o conhecimento dela. Portanto, o Dr. Rosário explicou-me tanto os factos, o que é que estava subjacente, e depois foi decidido e fundamentado, portanto, os fundamentos da detenção constam de despacho, e, portanto, face a isso, eu considerei que se justificava, e a doutora Joana Marques Vidal foi informada e também ficou ciente do que estava a passar e concordou com o avanço da medida. Deve ser uma decisão difícil de tomar. Sim, sim, claro que é. Que foi uma decisão difícil. Há muitas decisões difíceis mas temos que as tomar. Sucedeu a uma PGR que saiu muito contestada pelo poder político. Sente que está a conseguir pôr ordem na casa? Eu respeito muito a doutora Lucília, com quem trabalhei 1 ano. Eu não tenho que qualificar determinado tipo de afirmações de quem quer que seja. Um poder político diz alto e bom som que a Procuradoria precisa de ser arrumada ou posta na ordem, não é no mínimo desrespeitoso? Eu, se estivesse no cargo, não gostaria, mas isso tudo bem. Agora, eu o que fiz foi tentar, à minha maneira, mudar alguma coisa aqui na Procuradoria-Geral. Disse até na sua tomada de posse que queria trazer de volta o MP ao patamar que merece. Que patamar é esse? Acha que está descredibilizado com uma crise de reputação na opinião pública? Vamos lá ver. A credibilização ou a descredibilização das instituições muitas vezes depende também dos momentos. Se me perguntar se acha que eu estou mais credibilizado do que quando tomei posse, naturalmente que acho que sim, que a nível da opinião pública vejo e leio, não vejo comentários que, nomeadamente a propósito dos atrasos, dos processos de celeridade. Bom, é assim, eu tenho feito tudo o que posso
acompanhando, nomeadamente o DCAP e o Sr. Vice, as Procuradorias, os DIAP regionais, para imprimir celeridade. Mas é assim, nós temos falta de meios a nível de oficiais de justiça. Foi feito isso, foi feita a apresentação das inspeções aos serviços, ao DCAP, aos DIAP regionais, à SEIVD, e concluiu-se em alguns sítios, nomeadamente na SEIVD, que havia processos parados. Havia havia despachos finais não cumpridos, mas também tem havido processos mais antigos, temos feito um esforço. Houve agora uma acusação do processo oriundo da Caixa Geral de Depósitos, portanto, uma parte do processo, a Operação Tutti Frutti, portanto, eram processos com alguma antiguidade e que nós temos conseguido gradualmente, e é isso que eu solicito aos procuradores, que os processos sejam mais céleres. Portanto, mas são processos complexos, muitas vezes dependentes de muita gente, dependentes de cartas rogatórias, dependentes do OPC, dependentes de perícias, dependentes, muitas vezes até, que dificulta, que é uma ferramenta em que temos que apostar, e acho que o ICFES tem uma ferramenta para isso, que está em fase de testes, na transcrição de interrogatórios, transcrição de escutas por parte da Polícia Judiciária, demoram também muito tempo. E, portanto, nós temos que agilizar, utilizar todas as ferramentas que temos para sermos mais céleres. A Operação Influencer já tem 2 anos. Às vezes dá a ideia que parece que não há coragem para decidir, que não há factos suficientes para deduzir uma acusação. Relativamente ao influencer, é um processo com muita prova documental para analisar, em face das buscas realizadas. Só para termos uma ideia, temos prova digital que engloba 150 dispositivos, nomeadamente telemóveis, computadores, tablets e suportes de armazenamento com cerca de 20 terabytes. Estão em fase final de tratamento técnico 15 terabytes e o restante de respeito a correio eletrónico, que está dependente de um recurso interposto pelos arguidos. Portanto, enquanto este recurso não for decidido, não podemos levar a cabo a análise desse segmento da prova. De referir que ainda, para além destes, existem mais 3 recursos pendentes e, portanto, estamos a trabalhar naquilo que é neste momento permitido, portanto, na documentação disponível e quando houver decisão relativamente ao recurso interposto, terminaremos, espero, a parte da documentação em falta. Estar 4 anos sob escuta telefónica é aceitável? Em termos de princípio, eu acho que não será. Agora, em termos gerais, também não é. O que temos que ver é as circunstâncias concretas dos processos onde isso acontece. A verdade que eu tenho para mim e para qualquer jurista é que o Ministério Público propôs as escutas e fundamentou-as, porque tem que fundamentar, para serem aceitos pelos juízes, e elas foram aceitas. E, portanto, eu não posso pronunciar-me relativamente a situações concretas sem ter conhecimento objetivo, na altura, das circunstâncias que levaram a solicitar as escutas e a sua prorrogação. Isto está nos despachos dos juízes, está nos requerimentos que o Ministério Público apresentou e, portanto, tenho que me ater a isso. Agora, que nós temos feito um esforço no sentido de minimizar situações dessa natureza, temos
referido isso aos magistrados em vários sítios, nomeadamente no noticiado. E, portanto, sim, é excessivo. Teria feito como a sua antecessora e incluído o parágrafo sobre o ex-primeiro-ministro no comunicado sobre a Operação Influencer? Eu não me pronuncio sobre isso. Não me pronuncio sobre essa matéria. São questões que eu nem conheço sequer. Portanto, não estava cá, nem estava no Ministério Público na altura. Não sei as circunstâncias em que isto aconteceu. Portanto, não vou tomar qualquer posição sobre essa matéria. Acho que nem me cabe a mim de pronunciar-me quanto a isto. O MP já leva 6 meses com uma averiguação preventiva no caso do Primeiro-Ministro, a CPI não viva. Como é que se demora 6 meses só para analisar se há ou não razões suficientes para se abrir o inquérito? Não é se há crime ou não, é apenas decidir se há indícios suficientes para o inquérito. Eu tenho feito um esforço grande no sentido de terminar a apreciação da averiguação preventiva. No entanto, constata-se que a documentação solicitada é bastante, muito numerosa, em quantidades grandes. Essa documentação que foi entregue até agora foi analisada, só que das informações que tenho recentemente, torna-se necessário solicitar mais documentação para ultimar a apreciação da averiguação preventiva. Portanto, serão feitas as respectivas diligências no sentido de obter a documentação e depois espero e tenho solicitado para sermos rápidos na análise da documentação em falta. E eu queria que tivesse terminado antes de férias e, portanto, acho que é legítimo da minha parte, já sei que fui criticado por isso, indagar as razões. É isso que eu vou indagar as razões. E a justificação. Porque é que demora. Ainda tem esperança numa reforma da Justiça? Tenho. Acho que se houver consenso nas grandes questões e nos grandes problemas, acho que nós não podemos perder a esperança nisso. Eu não perco. Quais são as medidas mais urgentes? Olha, eu acho desde logo que deve ser dado aos juízes um poder claro de dirigir as instruções e dirigir os julgamentos com alguma, digamos, entre aspas, autoridade, sem ser autoritário, como é evidente, no sentido de escolher o caminho melhor de produção de prova e com vista, essencialmente, a evitar o alongamento do tempo dos julgamentos. E, portanto, acho que, vamos lá ver, a experiência, eu não conheço muito bem o direito estrangeiro, mas a sensação que eu tenho e aquilo que eu já li, há países onde os magistrados, nomeadamente Inglaterra e mesmo França, que aliás, se nós vemos as decisões, são decisões em poucas páginas, em que eles é que determinam e normalmente há uma determinada aceitação. O que eu pretendo é que os juízes assumam isso e que lhes sejam dadas condições relativamente a essas matérias. Estamos a falar de manobras dilatórias, nomeadamente manobras dilatórias, eventualmente limitar, portanto, ser mais pragmático no que diz respeito, eventualmente até à dispensa de prova e julgamento, se houver acordo, em algumas circunstâncias, se houver acordo entre o Ministério Público, os arguidos e os assistentes, para facilitar muito mais a produção de prova, acho que devia ser aberto esse caminho. Se houver, eu lembro-me que quando foi
decidida em 87, penso eu, foi quando eu fui para a boa hora, a confissão integral e sem reservas nos julgamentos. Era muito frutuoso, principalmente nessa altura, não sei como é que é agora, mas nessa altura era muito utilizado e era muito... e, portanto, é medidas desta natureza que nós precisamos, medidas que... Então, depois não virem acusado de demoras, não é? Sim, exatamente. Eventualmente, também facilitar as situações de depoimentos através de videoconferência, as notificações, ponderar as regras para notificações através de correio eletrónico, coisas que, por exemplo, sancionar claramente, penso que acho que isso devia ser ponderado claramente, a aplicação do artigo 670 do Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal, mas sem dúvidas absolutamente nenhumas, uma situação muito mais prática e até uma norma similar, mas com poderes para sancionar essas manobras dilatórias. Outra questão, eventualmente... Não sei se será suficiente. Como? Não sei se será Não digo que será suficiente, mas são medidas. Eu não sou eu o legislador, oportunamente terei... Nós temos um grupo de trabalho a trabalhar sobre a questão do Código de Processo Penal e vai apresentar brevemente as opiniões sobre essas matérias. Mas, por exemplo, outra coisa que se discute e eu acho que tem que ser equacionada, se houver manobras particularmente dilatórias, nomeadamente com recurso para o Tribunal Constitucional, ser dada a possibilidade de o juiz do Tribunal Constitucional fixar ao recurso efeito meramente devolutivo. Mas isso é uma decisão que tem que ser tomada claramente pelo Parlamento, se quer isso ou não quer. Se isso aí viola direitos, não viola direitos, mas são aspectos que estão no ar e que têm sido suscitados por muitas pessoas. Nunca tivemos um processo tão encalhado a esse nível como a Operação Marquês. Não faço comentários sobre o processo Marquês. Está a decorrer o julgamento e, portanto, deixemos o julgamento decorrer. Todos nós conhecemos o processo, eu não vou fazer mais comentários sobre a Operação Marquês. Acha que se devia voltar a discutir a criação do crime de enriquecimento ilícito ou não? Não, necessariamente. Não, eu penso que os aspectos que se visam com o enriquecimento ilícito podem ser resolvidos através do sistema mais alargado, eventualmente, da recuperação de ativos e da perda ampliada ou da perda em função do património que as pessoas apresentam, da incongruência do património. Portanto, nomeadamente, acho que devia ser ponderado a possibilidade dos aspectos da incongruência serem aplicáveis a situações como sejam o falecimento dos arguidos, que o património existe. Não me estou a referir a situação concreta nenhuma, mas isso pode acontecer. Ou a situações de pessoas que não são julgadas por não estarem em Portugal e que o património foi apreendido e que, portanto, tem que haver clarificação relativamente a isso. O que eu acho é que, para mim, mas isso é uma questão do Parlamento, o enriquecimento ilícito tem havido muita doutrina sobre isso e decisões do Tribunal Constitucional sobre essa matéria. Vamos, talvez, pela situação da recuperação de ativos que eu, desde o princípio, considero que é fundamental assegurar. Qual é a criminalidade que mais o preocupa hoje? Bom, eu penso que se preocupa muito, e sempre disse isso no meu discurso, a criminalidade em termos de impacto social, essencialmente, a criminalidade ligada à violência doméstica. Também por impacto, a criminalidade ou os maus-tratos relativamente a idosos, que eu retirei do TCIAP porque entendia que não fazia sentido, é a minha visão, porque os factos estão nas comarcas e é junto das comarcas que estão em termos de proximidade, portanto, e retirei para lá para o futuro, porque ficaram alguns processos que ainda lá alguns se encontram.
E depois os aspectos do crime violento, das redes de crime violento, terrorismo, por causa da situação da segurança e da segurança das pessoas portanto, e depois, claro, a criminalidade económica ou financeira, sem evidente, não vamos encontrar, digamos, uma preferência ou uma estruturação por ordem de... Para mim, são estes crimes que me preocupam, e disse isso no meu discurso de posse, porque acho que há uns que são de natureza social, de impacto, não é violência doméstica, pessoas que vivem durante muitos anos numa situação em que não têm personalidade, em que não têm liberdade. Isto preocupa-me imenso, acho que isso é inaceitável. Os idosos, sou muito sensível à matéria dos idosos, já o disse várias vezes, e por isso proponho a criação das tais comissões de proteção de idosos, e que toda a sociedade tem a obrigação de se unir nesse sentido. E a criminalidade económica ou financeira que nos toca a todos, porque prejudica o Estado, prejudica a cidadania, prejudica a nossa riqueza, porque... agora, os aspectos da corrupção e da criminalidade económica ou financeira também começa pela prevenção e pela mudança de mentalidades dos cidadãos. Eu sempre defendi que devia começar nas escolas. Quando estive na Comissão de Prevenção da Corrupção, propus e tínhamos iniciativas junto das escolas para obrigar as crianças a pensar nessa realidade, com a apresentação de trabalhos que depois eram apreciados pelo Conselho de Prevenção da Corrupção e eram atribuídos prémios, etc. Eles apresentavam estes trabalhos, era um dia de reunião e de conversa sobre essas matérias, e que já trazia nas escolas conversas anteriores com os professores para preparar esses temas. E, portanto, penso que também se deve apostar muito na cultura. Acho que os programas escolares deviam preocupar-se um bocado mais com o ensino dessas matérias. Ensino e mudança de mentalidades, essencialmente. Pergunto-lhe se isso não tem a ver com a greve dos magistrados do MP também, que foi a primeira na história desta magistratura. Foi uma greve de protesto contra uma decisão da hierarquia, neste caso sua, que até desempatou a decisão do Conselho Superior do MP, a favor do movimento de magistrados, que termina a acumulação de funções nas comarcas, pondo em suspenso a especialização. No fundo, a greve foi contra si e contra o Conselho Superior do MP, algo que nunca tinha acontecido antes. Não se ouviu ainda um magistrado a defender a vossa decisão? Acha que perdeu a confiança das tropas? Eu acho que não, porque, vamos lá ver, eu mantive a minha proposta de decisão depois da primeira votação no Conselho por várias razões. Primeiro, porque tinha havido um grupo de trabalho do movimento que integra vários magistrados também, que teve reuniões com os procuradores-gerais regionais e chegaram àquela decisão que me foi proposta a mim. Portanto, em função do respeito que tive com o próprio grupo de trabalho. Depois, porque, no meu ponto de vista, as soluções encontradas permitiam que fosse assegurado um maior equilíbrio entre a atividade dos magistrados. Devo dizer, em primeiro lugar, que as razões fundamentais que o sindicato invoca são as mesmas que nós temos e que já há muito tempo que andávamos a escrever e a decidir no Conselho em relação a isso.
que é a falta de magistrados. O problema está subjacente a isso. Portanto, agora, há aí eventualmente, daquilo que eu percebo, uma forma diferente de resolver as dificuldades. Há quem entenda que alguns serviços, porque agora as comarcas são muito grandes, não podemos falar em comarcas, mas alguns departamentos ou pequenas vilas que têm... Nós fizemos agregação de comarcas quando entendemos, ou pelo menos foi isso que o grupo de trabalho considerou, que era possível fazer agregação. Portanto, há quem entenda que se o movimento a realizar-se deveria ser feito não colocando magistrados em determinados sítios, em determinados departamentos, em determinados, e que ficavam e que depois que seriam resolvidos através das acumulações. As acumulações é um falso problema no meu ponto de vista. Porquê? Porque nós, e eu sempre disse isso, tanto no Conselho como nos sítios por onde passei, que quem tiver as condições legais para acumular serão pagos vem como até aqui aos membros permanentes para decidirem sobre as acumulações e remeteremos para o Ministério da Justiça os respectivos pagamentos, que é isso as regras que nós temos. E, portanto, quem estiver nos termos da lei em situação de acumulação, ser-lhe-á paga a acumulação. E, portanto, não está isso em causa. Isto é mais uma medida de gestão. Quer dizer, sem omeletes não se fazem ovos. O primeiro problema é a falta de magistrados. E nós chamámos a atenção para isso. Pedimos um curso especial. Falámos com a Sra. Ministra depois, já para tentar, no sentido de evitar a greve, onde também sugerimos o curso especial. O curso especial, o que nos foi dito foi que o SES não tinha capacidade para fazer um curso especial, porque vai avançar agora com um curso normal para magistrados do Ministério Público e 2 cursos normais para os juízes. Portanto, um para os tribunais judiciais e outros para os tribunais administrativos e fiscais. E que o curso especial, a ser realizado, só produziria efeitos, ou só traria magistrados daqui a um ano e meio. Como isso não foi possível, o Conselho decidiu pedir à Sra. Ministra que encurtasse o estágio dos magistrados do 40º curso, onde eles estão agora em regime de estágio nos tribunais. Estamos à espera, penso que há disponibilidade da Sra. Ministra, portanto esperamos que isso seja concretizado e que alivie um pouco a nossa pressão no que diz respeito aos magistrados. Mas a programação e o planeamento dos magistrados necessários deve ser feito a longo prazo. E, portanto, eu vou apresentar até ao fim do ano um documento à Sra. Ministra, onde vou dizer, concretamente, onde vou fazer um levantamento dos magistrados que se vão jubilar até ao fim de 2030. Depois, outro aspecto que é importante, magistrados que estão fora da magistratura, que estão nos quadros, comparar isso com as vagas que existem nos diversos tribunais, de acordo com a lei orgânica, portanto, fazer essa contabilização. Magistrados que estão fora do Ministério Público, magistrados que estão na Procuradoria Europeia e que estão na Eurojust e noutras entidades, na Comissão de Proteção de Dados, porque o Ministério Público tem competências variadíssimas, enormes, muitas competências onde atua. A situação do maior acompanhado veio trazer um acréscimo imenso aos magistrados do Ministério Público. E das baixas prolongadas, que são muitas. O valor médio das baixas prolongadas que temos tido. E, portanto, é isso que eu pretendo fazer por forma... porque os magistrados estão por aqui. Sim, os magistrados estão cansados, é verdade. Isso eu reconheço e vi isso. E o sindicato também refere isso, e é verdade. E nós reconhecemos isso. As pessoas podem estar desapontadas, mas também é assim... Em face daquilo que eu acabei de referir, nós temos feito tudo
Neste primeiro ano em funções, qual foi o momento mais difícil ou qual foi a tarefa que se tem revelado mais complicada? Eu tenho que reconhecer que a situação mais difícil foi os aspectos que têm a ver com o movimento. Porque, efetivamente, tive que refletir muito sobre as questões, sempre no interesse dos magistrados e da Procuradoria-Geral, e porque verifiquei que íamos iniciar o mês de setembro com menos magistrados do que precisamos e, além do mais, sem perspectivas de que e quando é que temos reforço de meios, não é? A nível de magistrados. Foi complicado e a greve em si preocupou-me e, como não foi possível evitá-la, penso que foi uma situação complexa e difícil. Até porque tinha feito um round por todo o país. Sim, sim. Tentar unir exatamente. Sim, e ver que foi referido que eu não conhecia. A situação das comarcas, depois de eu ter percorrido 25.000 quilómetros de novembro a julho. E, portanto, eu visitei as comarcas todas, sem exceção, os departamentos, e tive uma panorâmica geral de todas as comarcas e das situações e das dificuldades. Portanto, foi difícil, isso. Foi Procurador-Geral Distrital de Lisboa em 2019, até se jubilar. Agora PGR. Aos 70 anos, o que é que pode dizer que a vida lhe ensinou? A vida ensinou-me muito. A vida ensinou-me que é preciso muito trabalho para conseguirmos fazer aquilo em que acreditamos. A vida ensinou-me que muitas vezes, em prejuízo da família, temos que dizer sim à profissão que abraçamos. Os 6 anos do UTCA, para mim, foram muito complicados em termos familiares. Portanto, mas é isso que a vida me ensina. Não contente com isso, ainda vim parar a mais um desafio destes que efetivamente é trabalhoso, é muito complexo, mas cá estou. E o que é que faz nas horas livres para... Muito pouco. Exercício físico, ginásio quando posso, muito cedo, caminhadas para manter, acompanhar as coisas, trabalhar nas horas vagas, nas horas que deviam ser vagas para outras coisas, pronto, convívio com os amigos, com as minhas netas, sempre posso. Tenho 2 netas. Sou. Tenho 2 netas incríveis. E sempre posso. Estou com elas. Ao aceitar o cargo de PGR, o que é que mudou no seu dia-a-dia? Já se habituou? Eu acompanhava as minhas netas. Para já, não trabalhava, que era ótimo. Estava muito com elas, ia buscar cedo, às 4h30 normalmente. Ficava com elas, conversava, nomeadamente com a mais velha. Mantenho ainda laços muito grandes e ela também, relativamente a isso. Que idade é que tem? Tem 4 anos e a outra 2. Não consegui manter o mesmo acompanhamento com a mais pequena em relação à maior. E fazia isso, ia com ela para o café, saíamos às 4h30 e íamos por onde ela queria, para o jardim, para a mata de Benfica, para os baloiços, essas coisas que são boas. Não me diga quem ensinou a ser polícia de estrada. Não. Não, ela tem uma admiração especial pelos polícias, não sei porquê, mas às vezes quer ver os meus seguranças
não sei porquê. Mas pronto. É das histórias que o avô lhe conta. Sim, eu ontem apareci a última vez na posse na televisão e ela diz que o avô estavas com um vestido preto e com um fio ao peito. Portanto, uma saída sempre muito interessante das crianças, como é evidente. É assim que ela vê o avô.